Olá, eu sou Felipe Carneiro, sou médico radiologista e agora eu vou mostrar para vocês o tutorial do exame de cotovelo. Lembrando que quando o médico prescritor quer a avaliação da articulação do cotovelo, o exame ele pode vir no pedido médico como ultrassom de cotovelo ou ultrassom de antebraço. A gente vai avaliar as mesmas estruturas. Resumindo em alguns segundos, o que a gente vai avaliar no ultrassom de cotovelo? A gente vai dividir o cotovelo em compartimentos. Então, compartimento anterior, compartimento medial, compartimento lateral e compartimento posterior. No compartimento anterior, a gente vai avaliar para pesquisa de derrame a fossa coronoide. A gente vai avaliar também o tendão do bíceps distal. Vamos avaliar o nervo mediano, o nervo radial e o nervo interósseo posterior. A avaliação do compartimento medial do cotovelo, a gente vai estudar o tendão comum dos flexores, que se origina ali no epicôndilo medial. A avaliação do cotovelo lateral, a gente vai avaliar o tendão comum dos extensores. E o cotovelo posterior, a gente vai fazer a avaliação do tendão do tríceps, do nervo ulnar e da fossa olecraniana para pesquisa de derrame articular. Então vamos dar início à nossa avaliação do cotovelo. Lembrando que cotovelo é uma articulação em dobradiça, em gínglimo. Então ela tem um movimento, os movimentos do cotovelo são movimentos mais restritos do que uma articulação triaxial como o ombro ou como o quadril. Algumas estruturas, principalmente as estruturas ligamentares do cotovelo, a gente não tem um acesso muito bom pela ultrassonografia e a ressonância magnética vai ser um exame mais importante. Algumas estruturas ligamentares que a gente consegue enxergar parte delas, eu também vou tentar mostrar aqui para vocês no ultrassom. Então vamos lá. O posicionamento do paciente sentado, ou se a gente não tiver uma mesinha como essa, a gente pode colocar um travesseiro no colo do paciente e ele simplesmente apoia a mão nesse travesseiro, o braço nesse travesseiro. Então vamos começar avaliando a porção anterior, o compartimento anterior. Então aqui a gente localiza o osso, aqui o húmero, né? E aqui a gente está no ventre do bíceps. Primeira estrutura que a gente vai avaliar, na verdade, é a fossa coronoide, onde a gente vai pesquisar o derrame articular. Então aqui a gente consegue ver a fossa coronoide. Então a gente vê a eminência óssea, esse coxim gorduroso. Quando tem derrame articular, a gente vai ver um líquido anecogênico que vai empurrar esse coxim gorduroso para cima, vai deslocar anteriormente esse coxim gorduroso. Principalmente a avaliação aí em pronto-socorro, avaliação de artrites, a gente precisa avaliar a fossa coronoide. Depois que a gente avaliou a fossa coronoide, a gente vai avaliar o tendão do bíceps distal. Aqui uma peculiaridade. O tendão do bíceps, né, como o próprio nome diz, bíceps ele tem duas cabeças. O bíceps ele vai se originar no ombro. A cabeça longa do bíceps vai se originar no tubérculo supraglenoidal e no lábio anterosuperior da glenoide. E a cabeça curta no processo coracoide. Essas cabeças elas vão se unir, vão originar os ventres musculares aí do bíceps, e depois o bíceps ele vai se inserir na tuberosidade do rádio através de um tendão único, que é o tendão distal do bíceps. O tendão distal do bíceps é uma estrutura bem difícil de ser caracterizada na sua totalidade. Eu costumo dizer que juntamente com o ligamento fíbulo-calcâneo do tornozelo são as duas estruturas mais difíceis da gente caracterizar pela ultrassonografia. Mas vamos aqui tentar caracterizar e dar algumas dicas de como que a gente pode fazer essa avaliação. Primeiramente, a gente localiza o bíceps. Então, basicamente, a gente coloca o transdutor no meio do ventre aqui do bíceps. E a gente localiza o tendão intramuscular, que é esse feixe linear hiperecogênico. Então aqui o ventre muscular do bíceps e o tendão intramuscular.
Isso com o corte transversal. A gente vai correndo até a articulação do cotovelo, até esse tendão intramuscular ele formar uma bolinha. Então aqui ele formou essa bolinha. A gente continua seguindo na transversal, ele vai ficando mais escurinho, mais hipoecogênico. E a gente segue ele até ele se inserir aqui na tuberosidade do rádio. Quando ele se inseriu aqui, a gente gira o transdutor 90 graus para pegar um corte longitudinal. Então aqui a gente vê bem a inserção. Percebam que aqui a gente perde um pouquinho, né? Ele é um tendão um pouco difícil de avaliar mesmo. E a gente consegue ver todo o bíceps. Uma dica é a gente fazer uma hiperextensão. Então vamos fazer a hiperextensão. Então é só esticar bem assim o braço, bem o cotovelo. E vamos fazer a mesma sequência. Tendão intramuscular. Virou aqui uma bolinha, a gente vai seguindo. Percebam aqui que vocês veem duas asinhas, né? Que é exatamente, uma porção é da cabeça longa, uma da cabeça curta. Chegando aqui próximo ao osso, a gente vai colocar na longitudinal e a gente consegue ver bem a inserção do tendão do bíceps distal. Então avaliamos o processo coronoide, o tendão do bíceps. Agora vamos avaliar outras estruturas. O nervo mediano, a gente sabe que a sua avaliação principal é ao nível do punho no túnel do carpo. Porém, já que a gente está avaliando uma articulação ou uma porção do braço em que a gente consegue caracterizar também o nervo, não custa nada a gente dar uma olhada, porque às vezes algumas patologias vão cursar com espessamento do nervo. Patologias como a hanseníase podem alterar o nervo como um todo. Então não custa nada a gente dar uma olhada, então a gente precisa saber aonde colocar. Na porção mais medial aqui do braço, a gente localiza a artéria braquial e ao lado da artéria braquial a gente consegue ver o nervo mediano. O nervo mediano e a gente vai seguindo ele até o cotovelo. Vejam que a estrutura do nervo, vê que é uma estrutura um pouco mais difícil de caracterizar, mas ele mantém esse aspecto em cacho de uva, que é o aspecto normal do nervo mediano. Outro nervo que a gente vai avaliar, o nervo radial, e uma das suas divisões, que é o ramo motor do nervo radial, que é o interósseo posterior. A melhor maneira de a gente avaliar é colocar o braço nessa posição. Então aqui a gente tem o ventre do bráquio radial e a gente vai localizar o nervo radial aqui e o interósseo posterior. Percebam que eu estou fazendo todo o exame com um transdutor de 12 MHz. É um transdutor de alta frequência linear, porém é um transdutor de 12. E vocês vão ver que a gente consegue avaliar todas as estruturas, inclusive com um transdutor de 12. Se você tiver na sua clínica, no hospital que você trabalha, um transdutor de maior frequência, um transdutor de 16, de 15, de 18 MHz, excelente, isso vai te ajudar bastante. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente consegue avaliar todas as estruturas, inclusive com um transdutor de 12. Então a gente vai localizar o nervo radial, a gente coloca o transdutor aqui no meio do braço, e aqui já aparece o nervo radial. O nervo radial, ele é bem longo e ele tem uma projeção aqui no meio do braço que a gente chama de sulco espiral, em que ele quase encosta no osso. Então a gente consegue, com ultrassom, seguir toda a extensão do nervo radial.
Aqui ele chega bem perto do húmero. Aqui pode ser uma área de atrito, né? Então aqui seria o nervo radial junto aqui ao sulco espiral. E aqui a gente vai seguindo, próximo ao cotovelo. Percebam que ele vai chegar um momento em que ele vai dividir, ele vai começar aqui a dividir. Então você vê aqui dois olhinhos, que é a divisão. E já dividiu. E aqui surge um ventre muscular, que é o ventre do supinador. E o interósseo posterior, você vê um ramo aqui que é o sensitivo, ele vai se superficializar, e o ramo motor profundo, ele vai entrar dentro do ventre do supinador, ele vai dividir esse ventre em dois. Uma porção anterior e uma porção posterior. Então aqui a gente consegue ver o interósseo posterior, que ele é responsável aí pelo movimento de pinça, né? Uma pessoa que tem síndrome do interósseo posterior, ele perde esse movimento de pinça. Olha como a gente consegue caracterizar muito bem, inclusive com um transutor de 12, o nervo interósseo posterior. Sempre olhar na longitudinal e na transversal. Então, novamente, nervo radial aqui inteiro, ele começa a se dividir. Dividiu, ramo sensitivo, ramo interósseo posterior. Ele vai entrar no ventre do supinador e dividir esse ventre em anterior e posterior. Então, assim a gente conclui a avaliação do cotovelo anterior. Então, vimos fossa coronoide para pesquisa de derrame, tendão do bíceps distal, nervo mediano, nervo radial e seus ramos, principalmente seu ramo motor interósseo posterior. Vamos agora para o cotovelo medial. Então, é a mesma posição. Aqui a gente vai palpar a eminência óssea, que é o epicôndilo medial. E simplesmente vamos colocar o nosso transutor na longitudinal, tocando essa eminência óssea. E aqui a gente vai avaliar o tendão comum dos flexores. Vamos mexer aqui também na nossa profundidade, sempre ajustar o foco na área de interesse. E aqui a gente localizou o epicôndilo medial e o tendão comum dos flexores do antebraço, né? Toda essa musculatura flexora do antebraço vai se originar num tendão único, né? Que é a inserção proximal ou origem. Então a gente pode falar inserção proximal, inserção distal, ou origem e inserção, como era usado mais antigamente, né? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a ecogenicidade, vai avaliar a espessura, a integridade desse tendão. Uma outra estrutura que a gente consegue ver, que eu falei para vocês, que é os ligamentos ficam mais difíceis de ver. Mas percebam essa banda hipoecogênica. Essa banda hipoecogênica que sai aqui dessa porção mais inferior do epicôndilo medial e vai se inserir nessa eminência óssea. Essa eminência óssea é o tubérculo sublime do processo coronoide da ulna. Isso daqui é a banda anterior do ligamento colateral medial. Os ligamentos do cotovelo a gente divide em ligamentos colaterais mediais e laterais. O ligamento colateral medial possui 3 bandas. A banda anterior, que é essa banda que eu acabei de mostrar, que é a mais forte e a mais importante, a banda oblíqua e a banda posterior, que a gente vai ver a seguir. A gente não caracteriza essas outras bandas, mas elas têm uma importância. Essa banda anterior que a gente consegue caracterizar é a porção mais forte do ligamento e vai desde a porção inferior do epicôndilo medial até o tubérculo sublime do processo coronoide da ulna. Terminamos a avaliação aqui do cotovelo medial, com a avaliação da banda anterior.
Então vamos para o cotovelo lateral. Em relação ao cotovelo lateral, eu gosto de que a posição fique assim, do braço. Então, faz um ângulo de 90 graus. Aqui a gente consegue palpar o epicôndilo lateral. Né? O paciente com aquela clínica de epicondilite, ele vai ter dor aqui na eminência óssea. E facilmente a gente consegue caracterizar o tendão comum dos extensores. Basta colocar o transdutor na longitudinal, encostado na eminência óssea. Palpou o ossinho, colocou o transdutor, o tendão já vai aparecer. Então, epicôndilo lateral, o tendão comum dos extensores. Sempre a gente vai fazer a varredura completa, né? Sempre lembrar longitudinal e no transversal. E aqui a gente consegue ver outra coisa. Aqui é a cabeça do rádio. A gente pode fazer movimentos de supinação e pronação para testar a estabilidade aí da cabeça do rádio. Aqui dentro tem o ligamento radial, que a gente não consegue ver como um todo. Às vezes a gente vê um pedacinho dele. Então aqui pequena porção do ligamento radial. E um outro ligamento aqui, que a gente consegue ver uma pequena porção também, é o ligamento anular. Aqui é o ligamento anular, ele envolve a cabeça do rádio. E aqui uma porção do ligamento radial. Esses ligamentos, parte desses ligamentos que eu consigo mostrar pelo ultrassom, esses ligamentos fazem parte do complexo colateral lateral ou colateral radial, que é o ligamento radial, o ligamento anular e o ligamento colateral radial ulnar, que também tem uma avaliação difícil pelo ultrassom. Vamos fazer esse movimento de pronação e supinação. Vai fazer assim com o braço, devagarzinho. Veja a movimentação da cabeça do rádio no movimento de supinação e pronação. Se a gente tivesse lesão desses ligamentos, provavelmente ia subir líquido aqui, ia ter um deslocamento maior aqui da cabeça do rádio. Pode parar. Então percebam que a vantagem do ultrassom, novamente, frente à ressonância magnética, é a possibilidade de fazer o exame dinâmico, que ajuda bastante. Então terminamos a avaliação do cotovelo lateral, então já vimos cotovelo anterior, cotovelo medial e cotovelo lateral. Vamos finalizar agora com o cotovelo posterior. Para tanto, a posição que o braço vai ficar com o braço assim apoiado. Aqui a gente consegue ver o olécrano, a gente consegue palpar. E aqui vai ser o tendão do tríceps, né? Tendão do tríceps aqui posterior, tendão do bíceps anterior. Então vamos avaliar o tendão do tríceps. Muito fácil também de ser avaliado. Basta a gente colocar o nosso aparelho, o nosso transdutor na eminência óssea e a gente consegue avaliar o tendão do tríceps. Então aqui o olécrano, o tendão do tríceps. Lembrar que ele se chama tríceps, ou seja, ele tem 3 cabeças. Cabeça lateral, cabeça longa e cabeça medial. E qual que é a característica bem importante aqui do tríceps? A cabeça longa e a cabeça lateral, ela tem uma inserção distal comum no olécrano. Vejam o tendão. E a cabeça medial, ela vai ter uma inserção diretamente no osso, aqui nessa porção mais inferior. Então aqui a cabeça medial, ela termina colada no osso. A cabeça longa e a lateral vão terminar inseridas aí no olécrano. A gente colocar uma quantidade até maiorzinha de gel também é legal, e como é uma estrutura muito superficial, aqueles pequenos entesófitos, pequenas calcificações, são melhores visualizadas quando a gente põe um pouquinho mais de gel. Então essa camada mais generosa de gel, a gente consegue ver muito bem aqui a inserção. Nessa projeção mesmo, se a gente
aumentar um pouquinho a nossa profundidade, descer um pouquinho o nosso foco, a gente já vai conseguir avaliar a fossa olecraniana para pesquisa de derrame articular aqui no recesso posterior. Coxim gorduroso, se tiver líquido, o líquido vai empurrar anteriormente essa gordura. Para a gente finalizar o exame do ombro e a avaliação do cotovelo e a avaliação desse compartimento posterior, a gente vai avaliar o nervo ulnar. Eu gosto de avaliar o nervo ulnar, de pedir para o paciente segurar o braço assim para cima, dobrado. E lembra que eu falei para vocês que existiam duas bandas do ligamento colateral medial, que era a oblíqua e a posterior, que a gente não vê pelo ultrassom, mas elas são o assoalho do nervo ulnar no túnel cubital. Então é o assoalho por onde passa o nervo ulnar. Então aqui a gente localiza entre o epicôndilo medial e aqui o olecrano uma pequena depressãozinha, que é onde a gente aperta no nosso cotovelo e dá o choquinho, que é o nervo ulnar. E a gente coloca o transutor nessa posição. Lembrar que é uma estrutura superficial, então vamos mexer aqui bem na nossa... Vou até tirar um pouquinho esse carrinho. Vamos aumentar aqui, diminuir a profundidade. E aqui eu consigo caracterizar o nervo ulnar. Lembrando que a medida do nervo ulnar nessa porção do túnel cubital, o limite é 8 milímetros de área de secção transversa. Acima de 8 milímetros quadrados a gente considera como um espessamento. E a gente vai avaliar também a sua estrutura fibrilar. A estrutura fibrilar normal de todo o nervo periférico é essa estrutura em cacho de uva ou favo de mel. E por que vocês acham que eu faço essa posição do braço? Porque uma coisa que a gente vai testar também é a estabilidade do nervo ulnar no túnel cubital. E a gente vai fazer manobra de flexão e extensão do cotovelo. Então já fica mais fácil para fazer a manobra. Então vamos localizar aqui o nosso nervo. E vamos fazer a manobra. Estica e dobra. E a gente vai ver se tem luxação do nervo ulnar. Esticou, dobrou, ele permanece na mesma posição. Então a gente não está diante de luxação. Então, resumindo, a gente avaliou o cotovelo. Compartimento anterior, compartimento medial, compartimento lateral e compartimento posterior. No compartimento anterior, avaliamos a fossa coronoide para pesquisa de derrame, o bíceps distal, o nervo mediano, o nervo radial e o nervo interósseo posterior. No compartimento medial, nós avaliamos o tendão comum dos flexores e a banda anterior do ligamento colateral medial. No cotovelo lateral, nós avaliamos o tendão comum dos extensores, parte do ligamento radial, parte do ligamento anular. E no cotovelo posterior, avaliamos o tendão do tríceps, a fossa olecraniana para pesquisa de derrame e o nervo ulnar. E com isso a gente encerra a avaliação do cotovelo. Obrigado.